Fala, galerinha guerreira! Tudo bem com vocês? Acabaram as primeiras fases dos principais vestibulares. Mas isso foi apenas a primeira batalha. Você sabe que a guerra continua, né? A luta continua, companheiros. Tem muita coisa pela frente ainda. E nessas próximas aulas eu vou dar dicas sobre as segundas fases dos principais vestibulares aí. Unesp, Unicamp, Fuvest, dicas preciosas para você se dar bem. Você sabe que essa primeira fase foi uma pré-seleção. Você está entre os melhores, mas a sua vaga ainda não está garantida. Você ainda tem que passar por essa segunda fase, por essa segunda prova, para aí sim ter o seu nome na lista. Nessa segunda fase, gente, serão cobradas as mesmas coisas que foram cobradas na primeira prova. Você tem que ter um conteúdo, um conhecimento de conteúdo e aquilo que eu sempre explico para vocês, né? Principalmente na prova de humanas, de português, muita atenção, muito cuidado, né? Fazer um esforço na leitura da pergunta, no entendimento do texto, né? Isso é 50% do caminho para chegar na resposta. Só que na segunda fase tem um detalhe que faz uma grande diferença. Na primeira fase você precisava marcar um xizinho. Ninguém erra marcar um xizinho, preencher um espaçozinho lá no cartão de resposta. Porém, agora, na segunda fase, você tem que escrever, você tem que redigir. Eu não estou falando só da redação, não. Claro que a redação é o ponto principal, você sabe que tem um peso muito grande a nota de redação, você tem que treinar, tem que concentrar seu esforço na redação. Se você quiser, na nossa plataforma tem módulos de redação, né, específicos para cada um desses vestibulares para você poder treinar, mas eu estou falando aqui das questões mesmo, as questões discursivas, onde você tem que redigir a sua resposta. E a forma como você responde, a clareza, a objetividade, né? Responder exatamente aquilo que foi perguntado é tão importante quanto a resposta. Eu que trabalho com alunos também de colegial, né, de terceiro colegial, eu sei quanto o aluno perde nota, às vezes invalida totalmente a questão porque se enrola demais na hora de responder. Dá uma resposta que não tem clareza, que não tem objetividade, responde o que não foi perguntado, se contradiz, né, entre o início da resposta e o final da resposta, usa conjunções erradas que dão outro sentido para a frase. Enfim, tem uma série de problemas que podem prejudicar a sua resposta. E você sabe muito bem, num vestibular concorrido, num curso concorrido, qualquer 0,25 que você perca numa questão pode ser o grande diferencial entre o seu nome estar ou não na lista. Então, nessas dicas que eu vou passar para vocês, eu vou procurar chamar a atenção exatamente para alguns detalhes que você deve evitar na hora de fazer uma resposta discursiva e outros que você deve observar para fazer uma boa resposta discursiva. Vamos começar com a Unesp, tá? Vamos falar um pouco sobre as questões discursivas da Unesp. E a melhor maneira de eu te mostrar isso é através de um exemplo. Eu selecionei aqui uma questão da Unesp, de vestibular passado, tem um poema aqui do Manuel Bandeira, né? Diz, olha, leia o poema de Manuel Bandeira para responder a questão. E o poema é bem curtinho, ó, poema só para Jaime Vale. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora amanhã já estivesse avançada. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Em cima desse poeminha tem uma questão. E aqui um detalhe, ó, gente, que é muito comum, né, nas questões da Unesp. Existe uma introdução sobre o assunto que vai ser cobrado, que no caso aqui é uma figura de linguagem. Eles explicam o que é pleonasmo, né? Eles começam dizendo, pleonasmo é emprego de palavras redundantes, de igual sentido, redundância, papapá. Chamam a atenção, inclusive, para a diferença do pleonasmo estilístico e o pleonasmo vicioso, aquele que é um defeito de linguagem, né? Que ocorre por desconhecimento da língua, que você deve evitar, né? Chama-se vício de linguagem, como, por exemplo, subir para cima, descer para baixo e tal.
E aí eles falam, pleonasmo é aquele que é usado intencionalmente para dar mais ênfase, né, para chamar a atenção para um determinado termo, né, de forma consciente por parte do autor. Certo? Aí vem a pergunta, ó. Transcreva o verso em que se verifica a ocorrência de um pleonasmo. Justifique sua resposta. Identifique ainda duas características do poema, uma formal e outra temática, que o vinculam ao movimento modernista brasileiro. O que você prestou atenção aqui? Tem várias perguntas numa só. E aí é que mora o perigo. A Unesp, nos últimos anos, ela mudou a sua fórmula de fazer a prova da segunda fase, ela aboliu aquela divisão entre A e B. Ela faz uma pergunta só, mas geralmente essa pergunta tem pelo menos 2 itens para ser respondidos. Aqui poderia ser claramente A e B. Eu poderia ter assim, ó. Item A, transcreva o verso em que se verifica a ocorrência de um pleonasmo e justifique a sua resposta. Letra B, que é outra coisa, ó. Identifique ainda duas características do poema, uma formal e outra temática, que vinculam ao movimento modernista brasileiro. Eu poderia ter essa estrutura em A e B, que facilitaria muito a sua vida. É muito comum alunos responderem parcialmente a pergunta, porque não se dão conta de todos os itens que têm que ser respondidos. Meu conselho, minha dica, que vale para todos os vestibulares, não apenas para a Unesp, grife, destaque, mas de maneira bem clara, né, bem explícita, os verbos de comando, as palavras-chave da pergunta. Aqui você teria isso aqui, ó. Transcreva, é o primeiro comando, eles estão pedindo para você copiar um verso em que ocorre um pleonasmo. Depois, justifique essa escolha. Por que você escolheu isso? Que significa basicamente dizer, por que isso é um pleonasmo? Depois, identifique ainda duas características. Cuidado quando aparecem os números, uma, duas. É importante que você obedeça o que está sendo pedido. Então, está pedindo duas características, você tem que pegar duas características modernas desse texto. Mas são duas características quaisquer? Não. Olha só. Uma formal e outra temática. Então eu tenho que tomar esse cuidado também. Uma característica tem que ser formal e outra tem que ser temática. É importantíssimo que você faça isso, gente. Que você destaque, né? Seria bom se fosse com caneta vermelha, mas você não pode usar, né? Então circula com a caneta que você está usando mesmo essas palavras de comando, essas palavras-chave que te dizem o que você tem que fazer na questão. E aí, um modelo de resposta que eu indico para vocês seria isso aqui. Olha só. Primeiro está pedindo, ó, transcreva o verso em que se verifica a ocorrência de um pleonasmo. O verso que tem um pleonasmo é aqui, ó, chovia uma triste chuva de resignação. Então o primeiro passo é transcrever. O verso onde ocorre um pleonasmo é chovia uma triste chuva de resignação. Ah, professor, eu preciso começar o verso em que... Olha... Eu ia dizer precisa. Para mim precisa. E para muitos professores precisa. Tá? Mas é aquela coisa. Tem professor que aceita você simplesmente colocar o verso lá, entre aspas. Eu não aconselho. Sabe? Não custa nada começar. Lembre-se que quem está corrigindo a sua prova é um professor de português. Ele não gosta de respostas esquemáticas. Responde com uma frase completa. O verso que possui pleonasmo é... 2 pontos. Cita, né, o verso. Fez a primeira parte, coloquei até de outra cor. Agora você vai para a segunda parte, ó. A segunda parte é justificar a sua resposta, que significa justificar por que isso é um pleonasmo. Olha só. As palavras chovia e chuva são redundantes, formando um pleonasmo. Poderia ser de outra forma. Ocorre um pleonasmo porque há redundância entre as palavras chovia e chuva. Pronto. Mas você respondeu a segunda parte. Vamos para a terceira. Identifique ainda duas características do poema, uma formal e outra temática, que o vinculam ao movimento modernista. Vamos lá? Primeiro, uma formal. Característica formal é em relação à estrutura física do poema, ou seja, os versos, a linguagem. A principal característica formal, moderna desse poema, obviamente, que é o uso dos versos livres, sem métrica e sem rima. Então, olha só. Uma característica formal modernista presente no texto é o uso de versos livres. Ponto. Acabou? Não. Tem mais uma, a temática.
A característica temática relativa ao assunto é a abordagem do cotidiano. Isso é uma característica moderna. Então vamos lá, ó. Uma característica temática modernista presente no texto é a abordagem do cotidiano. Você percebe que assim a sua resposta fica completa, clara, objetiva, direta? O que eu fiz aqui? Primeiro, eu grifei as palavras de comando, os verbos de comando, as palavras importantes aqui. Beleza? Aí eu peguei e fui fazendo respostas pontuais. Eu respondo uma de cada vez e vou colocando ponto. Eu aconselho você a usar o ponto no lugar da conjunção. A não ser que você seja muito bom na escrita, que você tenha um bom domínio, né, da linguagem, de como redigir, eu aconselho a usar ponto. Assim você evita aquela conjunção que de repente contradiz ou dá um outro sentido para o que você havia dito anteriormente. Usa ponto, faz frase curta, né? Não custa nada. É aquela coisa que eu sempre explico para vocês. Ó. Se você não sabe se 60 é com 2S ou cedilha, faz 2 cheques de 30. Ou seja, você evita o problema. Eu sempre aconselho isso para os alunos. Não faça respostas longas, frases longas, se você tem dificuldade na redação. Corte essa frase em frases menores. Use ponto final, isso facilita muito a sua vida. E aí, ó, gente, você pode até fazer um checklist depois. Olha só, qual era a primeira coisa que você tinha que ter feito? Transcreva. Tá aqui, ó. O verso onde ocorre o pleonasmo é. Bom, então foi. Depois, justifique. Tá aqui, ó. As palavras chovia e chuva são redundantes. Beleza. Depois, 2 características. Uma formal, tá aqui, ó. Uma característica formal modernista presente. E uma temática. Uma característica temática presente. Beleza? Você fez uma resposta clara, direta e objetiva. A pessoa que for ler isso vai te agradecer, porque facilita a correção. Lembre-se, gente, a segunda fase não é corrigida por uma máquina, como é o cartão da primeira fase. É um professor, né? É um ser humano. E o ser humano está sempre sujeito a emoções subjetivas. Então, quanto mais você for simples, direto, claro, obediente ao que foi pedido, mais pontos você ganha com esse corretor. E um outro detalhe que eu fiz aqui, que eu não sei se você observou, eu começo a resposta pela pergunta. É a melhor maneira de você introduzir a sua resposta. Por exemplo, está pedindo uma característica formal do texto. Então eu começo. Uma característica formal do texto é. Está pedindo uma característica temática. Uma característica temática presente no texto é. Isso facilita também a sua organização para responder essas questões aí. Certinho, gente? Essas foram as primeiras dicas que eu estou passando para vocês para uma prova dissertativa. É claro que prova dissertativa, gente, é questão de treino. Quanto mais você treinar, pegar as provas anteriores e fizer e tal, e tentar ser claro, direto, objetivo, melhor. Só que aí você vai falar assim, ah, professor, mas eu escrevo, mas depois eu não sei se tá bom, né? Como é que... Eu preciso de alguém avaliando isso. Isso é verdade. Se você ainda está tendo aula, mostre para o seu professor, porque precisa ser uma coisa particular, precisa ser uma coisa pessoal. O professor precisa olhar a resposta e dizer, olha, aqui não está bom, aqui você começou mal, aqui você se contradisse e tal. Não, aqui está claro, aqui está direto, aqui está ótimo e tal. Isso tem que ser uma coisa pessoal. Agora, se você quiser uma ajuda online, eu preparei um curso específico, né, sobre como responder questões de segunda fase, questões discursivas, onde eu dou uma assistência direta online. É quase uma aula particular, tá? Se você quiser conhecer, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo aqui e depois você procura lá na nossa plataforma. Eu aguardo você na próxima dica sobre questões discursivas. Um abraço!